Começando esse tecimento, ó, eu já fiz os dois pontos lá da parte de baixo e enrolei essa outra parte de baixo aqui do encosto da cadeira, que você pode enrolar desde lá de baixo também. Eu comecei fazendo com a fita crepe aqui. Como eu disse a você, eu já trabalho e faço dessa forma aqui há muitos anos, nunca tive problema. E essa é uma opção também. Ou você pode vir enrolando com a fibra sintética desde lá de baixo até chegar nesse ponto aqui onde eu estou partindo. Mas eu fiz com a fita crepe aqui e eu sempre faço dessa forma e nunca tive problema. Aí fica a critério de como você vai querer fazer no seu caso aqui. Aqui, ó, nesse tipo de armada, é tipo bate e volta também. Já é feito para ser fácil, simples. Então, ó, eu já começo ali enrolando a partida ali da armada até onde eu vou fazer a primeira plantada, ó. Nessa minha armação aqui eu puxei 3 braçadas de fibra sintética 10 milímetros. Ali é cordão. O cordão está posicionado na frente da minha armação ali. E aí eu já tá no local onde eu vou fazer a primeira plantada. Venho ali e travo com a fibra sintética também. Padrão, como vocês já sabem, eu utilizo 3 voltas de fibra sintética e aí eu desço uma plantada. Antes de eu descer a plantada, eu dou uma volta na frente do cordão para fazer o travamento dele. Aí sim, vai uma plantada lá. Estico o cordão. E vou com a fibra sintética aqui, bem esticadinha também. Mesmo caso das outras vezes, né, que eu falei. Bem esticadinho, justo. Não exagerado ao ponto de deformar a fibra sintética ou o cordão. E aí eu vou seguir essa sequência aqui, ó, padrão, esticadinho. Cada 3 voltas desce uma plantada até lá na outra ponta. E aí é só seguir o padrãozinho. Aqui, ó, nesse tipo de cadeira também é aquela mesma coisa que eu falei dos outros tipos de reforma, ó. Eu poderia fazer estofado no assento, fibra sintética no encosto. Poderia manter o encosto e fazer só a fibra sintética no assento ou estofado no assento, então isso é muito relativo. Esse tipo de cadeira de jantar, ela me dá várias opções de reforma. O interessante é você ter esses preços já definidos. À medida que você começa a pegar esse tipo de serviço, você começa a entender melhor, né, quanto que você gasta em cada caso. Antes de dar preço para o cliente, calcula tudo, principalmente se tiver estofado envolvido no meio, porque a espuma ela não é barata para comprar. Geralmente eu utilizo espuma de 3 centímetros. Eu tenho um material vasto lá no canal do YouTube Dicas do Leon, falando sobre reforma e fabricação de móveis. Eu tenho bastante coisa também relacionado a estofado, fabricação. Eu ensino tudinho lá. Então, um complemento aqui desse curso vai ser os vídeos que tem lá gratuito disponível para você. Só acessar o canal Dicas do Leon no YouTube. Caso você não conheça, você chegou aqui nesse curso de algum outro tipo de divulgação, dá um confere lá, tem muito material bacana, material que vai agregar mais valor aí na sua fonte de renda, nessa sua empreitada aí. Lá eu ensino também muita coisa do zero, explicando detalhe por detalhe, tudo gratuito.
Chegando aqui, ó, na parte final dessa trança, eu finalizo colando uma ponta para cá, outra ponta eu jogo ali para baixo, corto e faço a colagem dela ali, de tal forma onde a fibra sintética, depois que enrolar, ainda vai tampar essa ponta aqui e vai ficar um acabamento melhor ainda. A parte do encosto eu finalizei, a parte de armada do assento eu já ensinei nos outros vídeos todos aí, nas outras videoaulas. Aqui, ó, eu sempre costumo começar aqui por cima, mas se você começar por baixo também não tem problema. A hora que a fibra sintética chega aqui, você rodeia, dá uma volta nela e cola lá escondido para baixo. Sempre nesse tipo aqui, ó, eu dou as 5 primeiras voltas aqui, eu teço só com o cordão de em cima, nesse caso da armada bate-volta. A armada amarrando na ponta, amarrando na outra, eu não vou ensinar aqui nesse curso. Uma porque eu não uso, outra que ela é muito mais inferior do que essa aqui. Essa aqui não rebenta cordão, essa aqui não dá trabalho, não dá retorno, então nem vou ensinar a outra que é amarrada na ponta e amarrada na outra. Depois que eu dou 5 voltas ali, ó, eu venho pegando os dois cordões, ó, desse jeitinho aqui que você tá vendo na demonstração. Vou segunda volta aqui pegando os dois cordões, puxo, deixo bem esticadinho, certo? Depois que eu deixo ele bem esticadinho aqui, ó, uma das partes mais importantes quando você vem tecendo dessa forma aqui, ó, depois de pegar os dois cordões, você precisa vir conferindo esse alinhamento aqui, ó, para distorcer o cordão, que é normal ele torcer para um dos lados mesmo. Olha lá, ó, você vai ali, distorce ele, justamente para ficar retinho, senão depois quando você vai tecendo aqui, aí lá no fundo você vai ver que ele está torcido. Talvez seu cliente nem perceba se você tecer com o cordão torcido mesmo, mas com o tempo você passa a se tornar mais crítico, né? Você começa a enxergar mais os defeitos e você vai ver. Então é melhor você já fazer essa correção. Chegando aqui na parte final da trama do assento da cadeira, essa parte final aqui você só precisa driblar ela certinho. Todas as emendas que tiver para fazer aqui, sempre faça na parte da borda ali, na parte de dentro, bem ali, ó, conforme eu vou te mostrar agora, ó, eu vou e faço a emenda da fibra sintética e jogo essa emenda de modo que ela fica bem ali para dentro, ó. É por isso que esse curso, quando eu faço a apresentação dele, eu falo que você começa uma fonte de renda com menos de R$100, porque um curso desse por R$37. Aí você compra um queimador igual a esse que eu estou utilizando para fazer a colagem da fibra sintética, você não vai pagar aí mais do que R$50 nele. O resto é insumo, fibra sintética, tinta. Você pega o serviço, o próprio cliente dá a entrada, ele paga a matéria-prima que você vai utilizar para desenvolver o trabalho. Você só precisa ter acesso a essas informações aqui, esses ensinamentos, colocar em prática e o dinheiro da reforma está no seu bolso. Ó, e aí eu finalizo aqui com a última parte da fibra sintética ali, última tramazinha ali do vão, eu corto ela e faço a colagem na parte de baixo, como você está vendo aí na demonstração no vídeo. Falando sobre reforma, o preço desse tipo de reforma aqui, ele vai ficar aí em torno de R$100. Depois que finalizo aí a parte do tecimento do assento, eu vou ali na borda ali, dou um confere, se tiver faltando eu já faço a colagem para a parte de baixo.
Essa parte da frente aqui, ó, ela tem que ser colada também. Muita gente deixa ela sem colar. Eu gosto de vir aqui e colar essa frente, porque com o tempo, conforme a pessoa vai sentando ali, ela tende a escapar para frente ali. Então eu faço essa colagem aqui justamente para travar ali. Essa parte aqui, ó, é a parte do encosto da cadeira, onde eu começo fazendo o tecimento aqui também. Vou fazer a ancoragem da fibra sintética e depois no final, o mesmo trabalho que eu faço de colagem lá naquela frente, eu faço nessa parte do encosto também. Então eu venho ali, eu faço a ancoragem da fibra sintética, onde eu inicio fazendo a trama do encosto ali, ó. E aí esse primeiro início aqui, eu começo fazendo o tecimento rodeando. Você vai ver que é literalmente rodeando mesmo. Você tece um lado, arrodeia, tece o outro, arrodeia. Dessa forma que você está vendo na demonstração aí, ó. Cordão por cordão, é um por cima, outro por baixo. Eu vou tecer rodeando dessa forma aqui, ó. Até mais ou menos aí a quinta volta de fibra sintética. Estou dizendo mais ou menos porque no seu tecimento aí pode ser mais ou pode ser menos, depende de vários fatores. Um, o modelo da armação, outro, o diâmetro desse tubo aqui também vai determinar bastante, porque depois você vai precisar pegar tecendo com os dois cordões, semelhante ao que a gente faz lá no início da parte do assento. É só uma forma de eles estarem juntos ali. Aqui, ó, depois da quinta eu já venho pegando os dois cordões ali, ó. Então eu vi que acabou ali, ó, na onde que eu vou jogar a emenda da fibra sintética aqui, ó. Essa regrinha aqui é muito importante você seguir. Sempre emenda tem que ficar ali para dentro, nunca pode ficar no meio da trama não. É desse lado ali e por dentro da volta. Você vê a primeira volta da fibra sintética ali, ó. Eu deixo a emenda bem ali naquele lugar, porque eu vou seguir tecendo de um lado e do outro e vai tampar essa emenda, ela nem vai aparecer. Detalhe importante, você está vendo que eu estou utilizando aqui a fita da cor argila. A argila ela tem uma mescla aqui de um tom de marrom mais claro e um marrom mais escuro. Toda vez que eu vou fazer uma emenda, eu sempre respeito o tom que vai estar no local da emenda. Se tiver um tom mais escuro, eu emendo com uma ponta mais escura. Se tiver numa ponta clara, eu emendo com uma ponta clara, semelhante àquele lá, para eu não tirar ali a sequência da mescla e ficar um negócio esquisito. Dos dois jeitos tá certo também, mas por uma questão de estética você respeita isso. Aquele alinhamento que eu ensinei lá na parte do assento, ó, precisa ser feito aqui também, porque é normal ele distorcer para algum lado. Aqui a parte superior do encosto, ó, eu já teci até lá em cima padrão, por baixo outro por cima, respeitando a parte das mesclas certinho, ó. Ah lá, ó. Aquela parte da fita crepe onde eu fiz a ancoragem da minha fibra, ó, ela vai ser tampada agora, como eu falei para você. Eu trabalho assim há muitos anos e nunca tive problema de fita escapar ou de alguma coisa do tipo. Ali aquele macete que eu falei para você, sempre fita com ponta escura na emenda, joga a colagem sempre para a parte de dentro ali, onde ela vai ficar invisível depois que tiver pronta a trama já, ó. E aí você vai seguir esse padrão aqui tecendo. Essa parte você percebe que ela é arredondada, essa quina. É normal quando chega nesse lugar aqui, a fita querer escapar para cima aqui. Então quando você já tiver nessa parte, se a fita estiver querendo escapar, você vem com o queimador e faz isso aqui, ó. Cola ela ali para ela ficar travada no lugar que você quer que ela fique, ó. E assim você vai seguir a sequência, tecendo
até finalizar ali em cima, ó. Mas perceba que até o final eu vou usando a cola aqui já, ó. Na parte reta você não precisa fazer, mas essa parte arredondada, se você não fizer, ela vai ficar escapando e ela fica feio depois, ó. Chega ali e cola de novo. E essa sequência você vai repetindo ponto a ponto até a finalização ali. Vai ser dessa forma nessa parte de cima. Aquela trançazinha do cordão que nós fazemos lá no momento da armada é essa parte aqui, onde eu tô chegando já nela agora. Ela é justamente para esse arremate aqui ele ficar mais trabalhadinho, para não ficar um arremate seco ali. Eu poderia ter deixado sem, poderia também. Mas é bom você fazer um detalhezinho, né? Demonstra mais capricho, dá a aparência de uma peça mais trabalhada, ó. Sempre que você chegar nessa parte final, você joga essa colagem lá para trás. Aqui é a parte do encosto que eu falei para você que tem que ser colado, senão ele vai tender a rodear para baixo. Assim ficou a nossa peça. Valeu, obrigado e até a próxima.